né? Notadinha. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém. Né? Vocês escolheram o melhor lugar, o melhor dia e um dos melhores programas. Né? Eu sou censurada a falar, né? Porque eu trabalho com esse ministério há anos. Eu sou uma aluna da Exilene. Aqui eu estou feliz também porque, nesse momento, eu quero tomar a cidade aqui, a Exilene, porque ela foi a primeira distrital do distrito de Santa Isabel, há muitos anos atrás, onde não tinha celular, não havia internet, nada dessas coisas, né? E. Pode pegar aqui? Então, eu vou falar. A Exilene, ela é a primeira distrital do distrito aqui de Santa Isabel, onde não havia essas coisas, né? Assim, a modernidade, a tecnologia, a internet. Eu peguei muito banho de chuva com ela, porque eu queria aprender, né, esse carro e eu ia com ela. Onde ela fosse, eu ia também. E a gente ia para. Naquele tempo era a missão do amor. Então a gente eu ia com ela e lá não tinha uma passarela, naquele tempo, né? Agora já tem. Na Pareca tem uma passarela agora para passar, né? Então a gente ficava se arriscando ali entre aquelas pistas ali. Quando a gente estava querendo atravessar, vinha um e dava um banho de água na gente. A gente chegava molhadona. Eu olhava para ela, olhava para a gente, começava a rir. Aí a gente chegava toda molhada lá na associação, né? Mas foi muito bom, Exilene. E está sendo, né? Então, eu escolhi a Exilene, ela é uma das integrantes da minha equipe aqui no distrito. Então, é a Exilene, a Adriana e a Suzy. E a gente somos um quarteto fantástico. A gente sai por aí, né? Falando essas coisas, né? Coisas boas, né? Então, Exilene, muito obrigada por você ter me ensinado, me auxiliado, me mostrado, sendo uma professora nota 10, viu? E naquele dia do treinamento lá, eu ia te chamar e ia falar, eu te chamei, mas eu não falei isso aí. Então, muito obrigada. E hoje em dia a gente tem tanta coisa, né? Que vai lá na internet rapidinho, né? Aqui era só na caneta e no papel. O verso das crianças era todo sábado, eles levavam para casa, tudo escrito no papelzinho que eu escrevia, não, folha de caderno. A gente desenhava, tinha que aprender a desenhar, fazer um bichinho, uma coisa, fazer um versinho, e eles levavam para casa. Então, é uma coisa que é muito importante. Hoje, professores aqui da igreja, não sintam aquela preguiça, aquele desânimo, talvez seja preguiça, um desânimo, porque tem que estar tudo na mão, está tudo mastigado. Naquele tempo não existia essas coisas, naquele tempo eles já falavam que estava mastigado para a gente, né? Para você ver. Se hoje está desse jeito, mas naquele tempo estava mastigado, né? Então, Exilene, muito obrigada, tá, querida? Deus te abençoe. E sempre posso contar com o chão. Eu trabalhei muitos anos no departamento e sempre falei assim que eu não gosto muito do público. Aqui, eu sou aquela que fica nos bastidores. Eu preparo tudo, eu sou aquela que faço o programa, mando as pessoas fazerem, mas eu não gosto de estar aqui na frente. E hoje, a professora Adriana era para estar aqui, só que morreu a vozinha dela, né? E ela foi para lá com a família. Então, irmãos, não é uma pregação, é uma meditação sobre o nosso tema, né? Um pouquinho sobre o que a gente vai falar, sobre a semana toda. No caso aqui, eu sempre esqueço, na hora que ela mandou falar as 7 cores da promessa, eu sempre falo as 7 cores da arco-íris, depois não é as 7 cores da arco-íris, é as 7 cores da promessa. Mas as cores da promessa é o arco-íris, né? É o arco-íris, né? Então, o arco-íris tem 7 cores. E esse arco-íris bonito está aqui, ó. Em sequência, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil, violeta. O mundo hoje, ele está querendo mesclar, ou então camuflar alguma coisa ali. Se não tiver 7 cores, não é o arco-íris da promessa. Porque aí fora no mundo tem cores, tem bandeiras que estão deixando uma cor fora. Então, se você for mostrar para o seu filho, se você for comprar alguma coisa, eu vou comprar porque 7 cores da promessa. Se não tiver essas cores direitinho aqui, não é 7 cores da promessa, é outra coisa. Tá? É bandeira de outra coisa, não é a aliança do Senhor, não é as cores da aliança do Senhor. Né? Então,
temos que estar atentos sobre isso também. E a Suzy, ela é bem minuciosa nessas coisas, que ela fez tudo, combinando, tudo. Ela botou lá na floreira, né? As cores também, ela botou aqui em cima, ela fez bem, né? Então, vai ficar marcado na mente de cada um. Como eu falei, eu vou ter que estar aqui hoje, no sábado, e participar pela primeira vez aqui de uma escola que está de férias. Você escolher o melhor lugar, o melhor dia, o melhor programa e ajudem esse departamento. É um departamento que precisa muito de ajuda, muito. Irmão, se você não tem nada para ajudar nesse departamento, assim, a mão, ore. Amém. Ore por esse departamento. Porque as crianças, elas, mais tarde, elas vão estar aqui pregando. Elas já estão pregando hoje. Elas já vêm, já sobem, já pregam, né? E você pensa que estar aqui na Sabina é fácil? É fácil. Esse trabalho é fácil. Não é fácil. Assim como de vocês também não é fácil. Porque o trabalho é do Senhor e a gente está aqui para administrar a causa do Senhor. Então, ajudem em oração, ajudem o que você pode. Né? Não faça nada para atrapalhar esse trabalho. Esse trabalho é muito bonito. Né? Então, aqui a gente, como falei, um título maravilhoso, né? Que é as 7 cores da promessa. No tempo de Noé, teve uma grande chuva, né? Como todos sabem, as crianças também, que não oficina, teve uma grande chuva, né? E Deus orientou que ia chover, né? Orientou a seu servo, Noé, que ele construísse um barco zoológico, vou falar assim, porque era tanto bicho, né, gente? Então, era uma casa, era um barco zoológico, né? E será que aquilo ali era só para muitos bichos? Gente, aquilo ali era muita gente para entrar naquela água. Né? Mas como não entrou muita gente, muitos bichos entraram, né? E era um barco zoológico. E ele falou que ia destruir este mundo. E as pessoas não deram confiança. As pessoas não ligaram, as pessoas deixavam para lá, não falavam que não era bom, né? E não ligaram porque ele falava. E não era construindo a arca, pouco a pouco, anos após anos. Tinha que sair tudo como Deus mandou. As medidas, a madeira que tinha que usar, a tinta natural que tinha que ser feita. Né? Porque deu a sabedoria para ele, saber qual era a madeira que tinha a tinta forte, qual era a cor clara, qual era a que abominava. E Noé foi fazendo tudo que Deus mandou. E o barco ficou feito. Né? Como se fosse uma casa, né? Bem preparada, desde a fundação. Como se fosse um barco zoológico mesmo, né? Mas infelizmente as pessoas não fizeram. As pessoas não fizeram a importância que Deus falou. Elas ficavam alheias, elas zombavam, elas criticavam, elas não se importavam com o que aquele certo que o Senhor estava falando ali. Irmão, muitas vezes a gente está fazendo parte desse povo de zombar, de criticar. A gente não está dando importância porque aquele certo está falando. E Noé pregou muitos anos. E cada tábua, cada martelada que ele dava, era uma palavra que ele dava para aquele povo. Amém. E as pessoas não se importavam, não ligavam. Porque nunca chovia, nunca tinha chovido, nunca havia caído uma chuva, né? Mas voltou que a Deus falou. E quando ele fala, ele cumpre. E quando ele diz, acontece. E aconteceu, né? E foram muitos dias de chuva. Muitos dias de chuva. Caía do céu. Os rios se encheram. As águas saíram da terra. Então tudo ficou inundado. Tudo. Acabou tudo. Destruiu tudo. Ficou tudo destruído. Muitas águas. Né? As fontes das águas. Os rios. As fontes de água. Tudo
curado ele, ter salvo ele e aqueles animais que estavam naquela arca. A família toda dele também, né? No caso. Agora a terra ia ser povoada de novo, mas pela família de Noé, porque não tinha mais ninguém, todos tinham morrido, né? E agora as pessoas que ficaram salvas naquela arca, que estavam agora saindo da arca, Deus falou que eles tinham que povoar a terra de novo, porque era deles que ia acontecer isso, mais ninguém, porque ninguém sobrou, só ele, né? E como eu falei para vocês, ele saiu, quando ele saiu de lá, o que eles fizeram? Agradeceram a Deus. E Deus pôs no céu um grande arco-íris. Um arco-íris muito bonito. As cores, né? Tudo combinando cores. E um dia incrível, eu estava eu sempre vou por isso com a Suzy. A gente ia fazer um treinamento numa igreja. E a Suzy estava sempre nas portas, sem nada. E eu agoniada esperando ela lá para ir para cartaz para mim. E eu vi a hora que estava um pouco de sol e não tinha que, depois do sol, fazer nada. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que vai chegar aqui? O marido dela estava longe. Não tinha até que uma hora ela falou assim, eu estou levando aí. Isso já era, e a gente está se formando um tempo muito feio, né? Muito feio. De repente, ela chegou lá na igreja com o cartaz, com o mural. Assim que ela chegou, eu corri para pegar, porque ela fazia muito rápido. E quando eu olhei para o céu, eu estava fazendo o carro, um grande arco-íris, porque minha muita chuva, né? Aí eu falei, Suzy, olha para o céu. Aí ela olhou e disse, as meninas lá em casa estavam mostrando para mim também. Então, gente, é uma coisa muito unida. Quando você vê crianças, quando você vê o céu carregado de chuva, você está vendo como fica, quando vai chover, fica muito escuro o céu. Quem já viu as crianças aqui? Quem já viu? Quando o céu está bem carregado de chuva que tem. E de repente parece um arco-íris. A gente fala assim mesmo, não vai chover não, porque tem um arco-íris no céu. Né? A gente fala assim, não vai chover não, porque vai ter um arco-íris. Só que nesse dia caiu um pedaço, não vai assim. E eu saí correndo com cartaz para não molhar, com cuidado, né? Levei para casa ele, porque não tem treinamento, foi suspenso. E eu falei assim, fiquei pensando, isso é a promessa de Deus. Não que não ia chover aquele dia, mas que o mundo não seria destruído por chuva, com água. Então sabemos que vai ser com fogo. Aí as pessoas dizem, qual o melhor? Nenhum dos dois. Se a gente estiver seguro, firme, nas mãos do Senhor, preparado, a gente não vai perecer. A gente vai ser salvo. E a aliança do Senhor é muito forte. Assim como a aliança de casal, quando eles casam, botam aquela aliança, né? É uma aliança de casal, de casados. E essa aliança no céu que aparece, é a aliança do Senhor conosco. É a aliança do Senhor com a sua igreja. O arco-íris não é só esse pedaço. Né? Vocês já viram, vocês já pararam para pesquisar como ele é? Ele é uma aliança mesmo. Aqui ao redor, né? Então essa aqui é a partezinha que fica lá, como assim, no final lá, da bolinha, né? No final da bola do globo terrestre a gente vê, né? Mas ele continua, ele é uma aliança, ele é redondo mesmo, essas cores. Crianças, essa semana vocês vão aprender coisas maravilhosas. Vocês vão aprender histórias maravilhosas de Daniel, da menina cativa, de outros mais. Mas olhem só, pai e mãe está aqui, tio, tia, avó. Prepare essas crianças para que naquele grande dia, não só você, mas elas estejam com vocês também nas mansões celestiais. Que possamos se preparar, dar um exemplo bom para elas, né? A gente pensar no que a gente está passando para cada uma delas. A gente pensar no que a gente está ensinando para elas. Não o que a Bíblia ensina aí fora, mas o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina. Então Deus colocou no céu esse sinal, essa aliança. E tudo isso está escrito na Bíblia. Vamos abrir nossa Bíblia aqui em Gênesis 9. Gênesis 9. Gênesis 9. O capítulo 9, verso 13.
verso 13, e vamos depois ler o 15. 9 e 13. Agora escutem aqui, criancinhas. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Aí o 15 fala assim: então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim e vós, e todos os seres viventes de toda a carne, e as águas não mais se tornarão em dilúvio para destruir toda a carne. Então o arco estará nas nuvens, e veio ele, e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres viventes de toda a carne que há sobre toda a terra. Então este foi o sinal. E Noé, quando saiu da arca, ele agradeceu a Deus. Ele fez aquele agradecimento maravilhoso. Nesse momento, eu vou chamar aqui a Maísa, essa moça linda, maravilhosa, uma menina de ouro. A Maísa é uma menina de ouro, desde pequenininha. Na classe era nota 10. Na classe falsa batina, no trimestre ganhava uma nota 10. Então o arco-íris, ele nos lembra que Deus é fiel. Amém. Verdadeiro. Glória a Deus. E vamos viver a cada dia com esse Deus verdadeiro e fiel. Na esperança nele, vamos confiar nele. Amanhã e dia a gente vai estar todo mundo junto, né? Lá no céu, que ele foi preparado. Glória a Deus. Agora eu gostaria de chamar todas as crianças para cá para frente para cantarem uma música popular. Amém. Amém. Aqui, ó. Todas as crianças. Não, eles vão fazer aqui, ó. Bora ficar bem bonitinho aqui. Embaixo. Não, pode ser que todos. Vamos ver se já permanece. As crianças vão ficar aqui mesmo, vamos orar aqui depois. Bora fechar os olhinhos pra gente orar, tá? Vamos orar. Orando. Bora fechar os olhinhos, juntar as mãozinhas. Senhor Deus, muito obrigado por mais esse dia. Muito obrigado, Senhor Deus, por este programa, Senhor Deus, que o Senhor venha a cada dia, Senhor Deus, dar sabedoria para a tua serva e para as tuas ajudantes, para que ela venha, Senhor Deus, desempenhar o teu trabalho, Senhor Deus, com amor, com zelo, assim que ela tem feito. E que cada mãe, cada pai que esteja aqui, Pai, possa colaborar com oração, com doação, e não, Senhor Deus, tire esse espírito de crítica, o espírito de bagunça do meio, que seja cada dia mais amor, paz, e que essa semana possam aprender, Senhor Deus, com a tua promessa. Amém. A cada dia. Abençoa, Senhor Deus, o pastor que não está, sei que a esposa dele também está bem, onde ela estiver, conforme o coração da família. Pai, continua conosco, o Senhor te peça por cada criancinha que está aqui à frente e aquelas que estão vendo. O Senhor use cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Lembrando que amanhã, qual é o horário que a gente vai vir para cá? As crianças? 8 horas. Convidem um coleguinha de vocês, tá bom? E venham para participar. A igreja também quiser me apoiar, estamos aqui esperando por vocês, tá bom? Agradeço a irmã Galileia, a irmã Isilene, que se dispôs, né, de vir lá no Cacó para cá, para trazer a mensagem para as crianças lá na salinha também. A irmã Márcia, que vai ficar conosco durante essa semana para nos ajudar também, né? E Deus é assim, Ele levanta, né, daqui, de outra congregação, tudo em prol da nossa obra, né, missionária. Amém, irmãos? Amém. O horário é de 8 horas, de 8 às 10, tá bom? Eu quero agradecer a vocês, irmãos, pela união de vocês. Que seja uma união verdadeira.
recíproca, porque o irmão e a irmã tem essa fidelidade um para com o outro. Aqui nós vamos para exaltar o nome de Deus. Não é para exaltar as pessoas em si, que fazem a relação, mas tudo que vocês fizerem seja direcionado a Deus. Porque sou Ele mesmo. Tá? Se coloque na mão de Deus. Né? Olhe para o seu irmão, eu te amo, meu irmão. Olhe com o olhar de Cristo. Peça a Deus se há alguém tem um problema com o irmão, entendeu? Porque todos têm que crescer em Cristo. Nós crescemos juntos. Nós fomos chamados para esse propósito, de pregar o Evangelho. Porque a casa de Deus é uma casa de paz, de harmonia. Aqui foi derramado o Espírito Santo. É paz, humildade, que humildade um para com os outros. Juntos somos mais para vencedores. Ok? Feliz sábado, neste sábado. Quem quiser ir, muita vez, viu? É muito bom, viu? Tipo um JA, das 16h30 até 21h. Vai ter transporte, entendeu? Muito bom, ok? Crianças, venham para a gente bater uma foto aqui na frente. Um do ladinho do outro, cada um e uma lajotinha. Dá para sentar também. Senta aí nas cadeiras. Senta aqui, ó, nas cadeiras. Pode sentar lá, eu vou. Chega um pouquinho.